Deus seja louvado. Título desta mensagem: Imposição das mãos. Prezados e queridos irmãos, muitos de nós provavelmente ficamos surpreendidos em saber de que impor mãos é uma das doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada. E muito pouco é falado em muitas congregações. E se pausar e considerar, é extremamente lógico que tem de estar lá no ensinamento. Porque impor as mãos é transmitir o poder de Deus e a autoridade de Deus. E é uma das coisas que dá continuidade entre o ministro antigo e o novo, e traz também continuidade entre uma geração e a próxima. Então, é uma função essencial o ministério de impor as mãos. E é prover continuidade ao corpo de Jesus Cristo. Em tradições, esta continuidade clamam ter preservado os apóstolos desde Pedro até agora. E eu não estou considerando este ponto, mas o que eu estou falando aqui é o que é lógico, pois precisamos de uma maneira de permanecer de geração a geração, de ministério a ministério, e providenciar através disto é bíblico. É uma ordem, o que chamo de impor as mãos. Em várias passagens no primeiro livro da Bíblia Sagrada, e que realmente se estende do primeiro livro da Bíblia e durante toda a história do povo de Deus. E eu gostaria de dizer que alguns propósitos espirituais que isso contribui. Primeiro, vamos notar o fato de que impor a mão, bendito é o nome do Senhor, noutra pessoa é uma reação natural e humana. Por exemplo, a mãe tem um bebê que está enfermo, com febre. Então ela vai pôr a mão sobre a criança. Ou se dois homens não se veem por muito tempo, quando se encontram, então eles põem a mão sobre os ombros. Vão dar a mão um ao outro, mas vão fazer contato pelas mãos. As mãos é uma maneira que o ser humano faz contato com o outro. Agora vamos olhar sobre isso no Novo Testamento, sobre o impor as mãos. Primeiro, é para dar saúde aos enfermos. E Jesus disse quando comissionou os discípulos, em Marcos 16, verso 18, Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em outras palavras, pôr a mão sobre os enfermos era uma maneira de ministrar a cura divina da parte de Deus. Em Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15, temos outra ordem que diz: tem
algum entre vós enfermo, então que chame os presbíteros, o ancião, o cooperador, e que orem sobre ele ungindo com óleo. E como você sabe, o óleo é o símbolo do Espírito Santo sobre o corpo daquela pessoa enferma. O Senhor me traz uma parte para dizer ao irmão que ouve essa mensagem. Qual é a diferença entre impor a mão ou pôr a mão com óleo? A diferença é o seguinte: impor as mãos sem o óleo eram para as pessoas que não eram membros da igreja. Mas para os membros da igreja, a ordenança era ter o óleo da unção. Agora uma pergunta: somente o ministério da igreja pode orar e impor as mãos sobre as pessoas? Veja a resposta em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a respeito da conversão de Saulo. Ele foi levado até a casa de Judas. Estava Saulo cego, jejuando e orando. Então o Senhor falou a Ananias: Ananias, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo. Então Ananias questionou a respeito de Saulo e da perseguição que ele vinha fazendo contra o povo de Deus. Porém o Senhor disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ananias foi e impôs as mãos sobre ele, Saulo, e logo recuperou a visão, foi batizado e foi cheio do Espírito Santo. E quem era Ananias? Era um profeta, um apóstolo, um diácono, um ancião, um pastor? Não, irmão. Ananias era um simples discípulo de Jesus Cristo. Portanto, meu prezado irmão, à luz deste contexto, o impor as mãos em alguém não é limitado somente a pessoas especiais no ministério da igreja, pois no contexto, qualquer pessoa humilde, temente a Deus, pode ser dirigida, guiada por Deus, para impor as mãos em alguém. E é por isso que devemos permanecer e estar sempre em comunhão com o Espírito Santo, para sermos usados por Deus, tal como foi Ananias. E como está escrito no Salmo 24, o salmista Davi diz assim: Deus quer se usar daquele ou daquela que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. E você, meu amado irmão, que ouve esta mensagem, Deus quer se usar de você. E você diz: mas Senhor, eu sou tão fraco. Senhor, eu sou tão pequeno. E Deus te diz por esta mensagem: eu fiz o fraco para confundir os que se acham fortes. Eu criei os pequenos para confundir os que se acham grandes. Então somente creia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Prezado irmão, somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser.
Mas sabemos uma coisa, que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado. Amém.